Salmo 145, versículos 8 e 9. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Algumas versões falam sobre todas as suas criaturas. Irmãos, bom dia a todos, irmãos e irmãs. Eu quero começar o meu testemunho falando sobre o velório de mamãe, que eu tenho certeza que algumas pessoas que foram lá se surpreenderam da forma como aconteceu o velório. Geralmente, em um velório, principalmente da nossa mãe, nosso pai, pessoas muito próximas assim, as pessoas esperam ver os parentes em prantos, alguns até em desespero. Mas eu confesso para os irmãos que até hoje eu não chorei a morte de mamãe. E não é porque eu não a amava, não é porque eu não sinto saudades dela, muito pelo contrário. Mas é porque Deus é tão maravilhoso, é tão bom, é tão misericordioso, que Ele fez comigo o que está fazendo com a Leti. Permitiu que eu cuidasse dela, no seu sofrimento, na sua enfermidade, para que ali eu aprendesse a depender mais do Senhor e a confiar no Senhor. Porque quando está tudo bem, quando tem saúde na família, quando tem dinheiro no banco, quando tem emprego, quando tem tudo bem, enfim, é muito fácil adorar a Deus, é muito fácil dar glória a Deus. Mas eu quero ver a gente dar glória a Deus quando você está com a sua mãe ali, sem falar, sendo furada o tempo todo para poder colher sangue, e não consegue colher sangue, como foi o caso dela, e ela não conseguia dar nem um ai, porque ela perdeu a fala, sem poder se mover, porque na posição em que colocava ela ficava. Então isso para um filho, ficar vendo isso é muito triste e é muito doloroso. Mas muito mais doloroso seria eu passar por isso sem conhecer o Senhor. Se eu estivesse passando por essa situação antes de 2007, que foi quando eu cheguei aqui e o irmão Valtir falou para mim do Senhor Jesus e me levou a confessar Jesus, eu não sei o que seria de mim. Talvez até entrasse num estado de loucura ou de surto, porque a dor é muito grande. Você vê a sua mãe naquela situação. Mas quando você tem o Senhor, quando você conhece a palavra do Senhor, e você vive a palavra do Senhor, o seu pensamento não pode ser o pensamento do homem natural. O seu pensamento tem que ser o pensamento daquele que já é cidadão dos céus. E o que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz que nós não somos mais cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. E a minha mãe, ela confessou Jesus, ela era serva do Senhor Jesus, há muitos anos. Então eu tenho a certeza de que a minha mãe foi para o céu. E é por isso, exatamente por isso, que não havia tristeza no meu coração no dia em que ela partiu. Porque nós rimos aqui, o que a Leti contou aqui, mas eu também pedi a Deus para levar a minha mãe, porque ela estava sofrendo muito. E eu pedi a Deus 3 vezes, e parecia que o Senhor não estava me ouvindo. Eu falava: Senhor, se o Senhor não tem como plano curar minha mãe, eu entrego ela nas tuas mãos, para o Senhor levá-la, por causa do sofrimento dela. E foram mais, ela teve AVC em 2022, agosto de 2022, ficou com alguma sequela, mas ela piorou mesmo, foi de setembro de 2024 até maio, quando ela faleceu. Então são aí 8 meses, aproximadamente. E nesses 8 meses eu acompanhando ali, aquele sofrimento da minha mãe. E eu falei isso com o Senhor então. Mas parecia que o Senhor não estava me ouvindo. Mas é claro que Deus sempre ouve as nossas orações. E aí eu fui participar de um seminário chamado SILC,
Seminário Internacional de Libertação e Cura, em Brasília, nos dias 26 a 30 de maio, ministrados pela irmã Tânia Tereza e seu marido, o irmão Otto. E aí, lá, foi ministrado para nós uma questão que eu não vou entrar no assunto aqui, porque eu sei que é polêmico, teria que ter um outro momento para eu conversar com o presbitério sobre este assunto, para poder ministrar para a igreja. Mas, enfim, lá na pregação, além deste assunto, foi abordado que nós deveríamos confessar os nossos pecados uns aos outros, como está escrito na carta Tiago, capítulo 5, versículo 16. Eu vou ler aqui. Está mais rápido aí, projetar ali no telão? Tiago 5,16, já achei aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, com base neste versículo, foi ministrado lá a necessidade de nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Não é confessar a Jesus, porque a Jesus nós já confessamos. Supõe-se que todo mundo confesse as suas culpas a Jesus. Mas é confessar uns aos outros. E aí houve um momento em que fomos levados a ser ministrados por um irmão e confessar a nossa culpa, em particular, para um irmão. E assim eu o fiz, entendendo que era bíblico, conforme este versículo que eu acabei de ler, e fiz a minha confissão. Isso foi numa terça-feira, dia 27 de maio. E eu havia deixado aqui o Rogério Gandini e a Marlúcia de sobreaviso, para se qualquer coisa acontecesse, eles me avisassem. Pois no dia 27, eu fiz a minha confissão. Quando chegou na quarta-feira de manhã, eu recebi a notícia de que mamãe havia falecido. No meu coração veio imediatamente o discernimento. O Senhor respondeu a minha oração. Somente depois que eu cumpri a sua palavra, que é o que está na palavra do Senhor. Tiago 5,16. Porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. E não é porque nós já confessamos Jesus como nosso Senhor, que os nossos pecados todos deixam, quando nós não os confessamos, deixam de surtir os seus efeitos, de impedir a nossa comunicação para com Deus. Nós continuamos precisando ir à cruz do Calvário sempre, porque não é automático e porque, infelizmente, nós continuamos pecando. Nós continuamos errando o alvo, que é Cristo. E aí, então, aconteceu um outro fato muito interessante, que avivou a minha fé, que foi na quarta-feira, quando eu ouvi essa notícia, o Rogério me ligou, depois a Marlúcia, eu conversei com eles, e pensei, e agora? Eu volto para Vitória imediatamente, ou eu fico aqui porque eu estou sentindo que este seminário aqui, ele é importante para o trabalho que o Senhor tem comigo. E aí o que eu fiz? Eu fui para o quarto, o alojamento, e fui orar ao Senhor. No alojamento havia eu e 4 pessoas, só que os 4 colegas que estavam no alojamento, os 4 irmãos, eles estavam no horário de almoço, e eu fui sozinho para o alojamento. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer ao Senhor pelo tempo que Ele deixou a minha mãe conosco. E por tudo o que Ele fez e por tudo o que Ele é. Bom, misericordioso, majestoso. E depois eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, e agora, o que eu faço? Eu volto para Vitória imediatamente ou eu fico aqui? E aí me veio à mente de fazer uma prova com o Senhor. Falei, Senhor, eu peço que o Senhor me responda na boca de um dos meus colegas aqui de quarto. Não, nenhum deles estava no quarto comigo. Se é para eu voltar ou se é para eu continuar aqui no seminário e voltar depois. E aí, terminei de orar, saí para ir almoçar. Quando eu ia almoçar, no corredor vem 2 colegas, 2 irmãos desses colegas de quarto meu. E esses irmãos me cumprimentaram e eu falei, olha, minha mãe faleceu. Poxa, meus pêsames, Bento. Eu falei, eu gostaria que vocês orassem comigo. Só falei isso.
pedi que orassem comigo. Aí nós entramos no quarto, oramos. Quando eu terminei de orar, um deles, chamado Adriano, um policial rodoviário estadual de São Paulo, que estava lá, que era líder de romarias para Aparecida, e que agora o Senhor trouxe ele para o Evangelho. O Adriano, então, falou o seguinte, falou, Bento, eu não tenho o que falar, porque você perdeu a sua mãe. Mas eu digo para você o seguinte, eu tenho a minha avó, lá de 94 anos, que está doente também. E eu digo para você que se ligassem para mim e falassem que a minha avó faleceu, aliás, se eles falassem até que meu filho faleceu, eu não iria imediatamente. Porque o que a gente tem que fazer pelas pessoas, a gente tem que fazer enquanto a pessoa está viva. E você certamente deve ter cuidado da sua... Não, ele não falou você não, ele falou em relação à avó dele, e falou do filho. Quando ele falou isso, eu só levantei as mãos e dei glória a Deus, e falei, Adriano, você acabou de responder a oração que eu fiz sozinho aqui no quarto. E ele ficou tomado de emoção, porque ele não sabia o que eu havia orado, eu estava sozinho no quarto. E assim eu fiquei naquele ambiente espiritual, imerso. E quando eu voltei de lá, irmãos, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero que o velório da minha mãe seja uma festa para o Senhor. Eu quero que haja salvação de almas. Esse é o meu pedido ao Senhor. Cheguei aqui, fizemos o velório, então, ela faleceu numa terça-feira, e fizemos o velório e o sepultamento no domingo. No domingo, quando eu cheguei lá, demorou a chegar o corpo. E o corpo demorou a chegar porque o Espírito Santo estava agindo, depois eu fui saber por quê. Antes que o corpo chegasse, se não me engano, o Eli chegou, não foi isso, Eli? Eli chegou. E chegou uma das cuidadoras de mamãe, que havia saído do serviço, lá comigo, meio truncada comigo, por causa de questões trabalhistas, essas questões assim. E Deus permitiu que ela fosse a primeira a chegar, porque nós nos reconciliamos. Porque quando eu mandei para ela o convite para o velório e o sepultamento, ela respondeu por WhatsApp, por escrito, e eu mandei um áudio para ela, pedindo perdão a ela, se eu a tinha magoado, se eu a tinha, por acaso, entristecido de alguma forma. E aquilo tocou no coração dela e ela foi a primeira a chegar lá no velório de mamãe. Então, mais uma vez, o que eu fiz? Eu cumpri a palavra do Senhor. Porque é interessante nós observarmos que o perdão, quem tem que pedir perdão, de acordo com a palavra do Senhor, não necessariamente quem tem que tomar a iniciativa é quem ofendeu. Porque quem é que ofende a Deus nos pecados? Somos nós. E quem é que tem a iniciativa da reconciliação? Quem é que mandou Jesus Cristo à terra para nos reconciliar consigo mesmo? Foi Deus, o ofendido. Então ele nos ensina isso. Se alguém te ofendeu, tome você a iniciativa de ir lá e propor a reconciliação. Se ele não aceitar, aí é um problema dele com Deus. Mas você não precisa ficar esperando que aquela pessoa que te ofendeu, que ela venha te pedir perdão. E você manter a inimizade com aquela pessoa. Foi isso que eu aprendi. E aí, voltando então à questão do velório, aí eu cheguei a ligar para a Eusinete também, que estava resolvendo isso, para mim, essa questão do transporte do corpo. E aí chegou lá. Chegou, acho que era Flávio o nome dele, o rapaz que trabalha com Genésio. Ele terminou de colocar o corpo e tudo. E aí eu agradeci a ele e perguntei a ele. Flávio, você faz muitos sepultamentos, né? Faz muitos velórios e tal. Você já tem certeza da sua salvação? Aquilo que eu aprendi, eu estou levando adiante. Foi assim que o irmão Valtir fez comigo, eu estou aprendendo a fazer com as outras pessoas também. E ele falou assim, não. Falei, mas você crê em Jesus? Eu creio. Você crê que Deus o ressuscitou dos mortos? Falei, eu creio. Falei, então posso fazer uma oração com você para que venha a salvação de Jesus sobre você? Ele pode. E aí nós fizemos a oração
ele confessou Jesus, Eli orou por ele, não foi isso, Eli? Eli estava lá, orou por ele, e a Bíblia fala que ele foi salvo. Ah, mas ele não está se reunindo conosco. Isso não é comigo, isso é com o Espírito Santo. Da mesma forma que o irmão Valtir fez comigo. Eu cheguei aqui, eu frequentava uma outra religião, o irmão Valtir me levou a confessar Jesus, e depois ele falou comigo, ele falou, não se preocupa, continua indo onde você está indo, se você quiser vir aqui, frequentar aqui conosco, venha, as portas estão abertas, mas o Espírito Santo vai cuidar de você. E aí nós temos que tomar o cuidado, irmãos, que às vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. A nós cabe amar, ter misericórdia e levar a graça às pessoas. 3 coisas. Uma vez numa palestra eu aprendi que geralmente as coisas todas se resumem em 3. E um dia eu vi uma pregação falando que Deus assina, não é, as suas obras com 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu queria resumir esta palestra de hoje, esse testemunho, que nós guardássemos isso. O amor a nós é ordenado. Amar, ter misericórdia e graça, e ter graça. E como é que nós amar, nós já sabemos, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. É aquele amor ali, não é o nosso amor humano, é o amor de Deus pelas pessoas. A misericórdia também nós sabemos, porque está na palavra de Deus. É nós agirmos com o coração do outro. A misericórdia. E a graça? O que é a graça? A graça é Jesus. É nós levarmos Jesus ao outro. Então, uma outra coisa que eu aprendi também é que toda vez que eu vou orar por uma pessoa, principalmente a pessoa que eu não conheço, eu pergunto a ela se ela crê em Jesus. Eu pergunto se ela crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Se ela diz que sim, eu falo, então nós vamos fazer uma oração para Jesus. E aí eu convido a pessoa a repetir comigo a oração da salvação. E tem validade, Bento? Tem. Tem. O Senhor já testificou no meu coração que tem. E aí eu vou contar rapidamente o testemunho. Eu estava indo na rodoviária de Vitória para buscar uma pessoa que ia trabalhar lá cuidando de mamãe. Quando eu cheguei na rodoviária, ia saindo uma jovem senhora, assim que parecia ter um pouco de transtorno mental. E aí eu abordei, bom dia, poderia fazer uma oração? Eu estou com fome, ela respondeu. Eu tinha 2 opções. Ah, então tá bom. Né? Deixar para lá, porque ela não pediu oração, ela falou que estava com fome, ou saciar a fome. O que a Bíblia manda? Sacia a fome, não é? Você não deve só pregar a palavra, você tem que saciar a fome do faminto. E aí, eu falei, então vamos ali você aceita um lanche? Aceito, vamos ali. Irmãos, foi o lanche mais caro que eu já paguei na rodoviária. Os irmãos já conhecem, sabem como é que é o preço da rodoviária, né? Mas aí eu pergunto, quanto vale uma alma? Tem preço para Deus? Se uma alma não tem preço para Deus, ela deve ter preço para nós? Então não interessa. Se você tiver que dar o seu veículo por um lanche, por uma alma, dê. Porque uma das coisas que nós vamos entendendo à medida que nós vamos lendo a palavra, é que nós somos servos. O servo não tem vontade própria. A vontade do servo é a vontade do seu Senhor. E quem é o nosso Senhor? Só André? Quem é o nosso Senhor? Jesus. Então a nossa vontade deve ser a vontade de Jesus. E a vontade do Senhor está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós o que fazemos muitas vezes? Nós selecionamos. Esse aqui não tem jeito não. Esse aqui nunca vai confessar Jesus. Então, a palavra de Deus é a nossa principal fonte. Mas voltando à questão.
Então, a jovem foi, paguei lá o lanche. Aí, depois que eu paguei, quando ela estava com o lanche na mão, aí eu perguntei, e agora, eu poderia orar por você? O que vocês acham que ela respondeu? Sim. Por quê? Porque eu fui amável com ela. Mais uma vez, eu estou cumprindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus manda a gente ser amável com as pessoas. Não manda nós sermos turrões, não manda nós sermos cri-cri, manda nós sermos amáveis com as pessoas. E aí ela aceitou. Irmãos, aí na hora que eu falei com ela, então, repete comigo assim, fala, Jesus, ela... Eu falei, não, fala comigo, Jesus. Ela falou, eu não consigo. Quando ela falou, eu não consigo, eu discerni na hora, demônio. E aí eu só fiz assim, falei, demônio, em nome de Jesus, larga a garganta dela. Em nome de Jesus. E imediatamente ela respondeu, Jesus. E aí fiz a oração com ela. Então é simples assim, irmãos. É simples assim. Quando se fala que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, não significa que nós temos que fazer um sermão para todas as pessoas. Porque se a pessoa já crê em Jesus, não importa o que ela esteja fazendo, nós temos muitas pessoas que estão em diversas religiões aí, todas elas, que creem em Jesus. O que nós temos que fazer é levar essas pessoas a confessarem Jesus, porque elas não sabem disso. Elas creem, mas não confessam, porque não sabem. E a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E se nós temos o conhecimento, não cabe a nós sermos arrogantes. Cabe a nós termos paciência com as pessoas e levar as pessoas ao entendimento. E a Bíblia é muito simples, irmãos. A imagem que me veio do que é Deus, o relacionamento Deus, nós seres humanos e o diabo. Imaginemos o seguinte, que nós aqui que somos pais e mães, deixemos os nossos filhos num CMEI. Nós, cada um de nós, educando os nossos filhos, da forma como devem se comportar e etc. E aí, enquanto eles estão lá nesse CMEI, entra sorrateiramente alguém nesse CMEI, um adulto, e ensina um monte de coisas ruins para os nossos filhos. Ensina a xingar palavrão, ensina a bater, ensina, enfim, tudo que vocês pensarem de ruim, ele ensina para essas crianças. E essas crianças aprendem. E aí nós vamos buscar essas crianças, depois nós voltamos, vamos buscar essas crianças lá no CMEI. E aí nós descobrimos que nossas crianças estão com um comportamento que não foi aquele que nós ensinamos para eles. Eu pergunto, quem é o principal responsável por aquele comportamento? São as próprias crianças? Ou o adulto que entrou sorrateiramente lá e ensinou aquilo para aquelas crianças? O adulto. Assim é o relacionamento Deus, nós seres humanos e Satanás. Por que nós temos salvação e Satanás está condenado? Porque nós, para Deus, nós somos como crianças. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer, não em corpo, porque Deus é espírito, Deus não é corpo, Deus é espírito. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, também na criatividade, também no amor. Deus colocou no nosso coração o amor. Ou nós achamos que o amor que nós temos nasceu aqui do nada? Não, foi Deus quem colocou. E mesmo tendo ocorrido o pecado, o amor de Deus é tão abundante que mesmo assim ainda há manifestação, mesmo após o pecado, ainda há manifestação do amor. Tanto é que você pode pegar o cidadão mais perverso que existe na face da terra, tem alguém que ele ama. Quando você pega, por exemplo, as pessoas que estão no crime, muitos deles falam assim, não, eu estou no crime, mas eu não quero que meu filho venha para o crime. Quer dizer, por quê? Porque ele ama o filho dele. O problema dele não é falta de amor, o problema dele é falta de amor pelas outras pessoas. Porque ele ama o filho, mas faz o mal às outras pessoas. Então, Deus, Ele nos encheu de amor sem medida. E desta forma, nós transbordamos o amor de Deus. Só que o pecado, ele nos atrapalha. Então, quando nós olharmos para uma pessoa que está pecando,
nós devemos ter o sentimento de misericórdia, como nós teríamos pelo nosso filho, quando o nosso filho erra, quando o nosso filho peca. Porque, às vezes, nós nos colocamos numa posição assim, fulano está fazendo isso porque quer. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz, Romanos 8, 29, tem aí, Samuel? Romanos 8, 29. Às vezes nós passamos por cima da Bíblia, lendo, e tem alguns detalhes que nos escapam. Não é esse. Espera aí, só um instantinho, irmãos. É um versículo que fala sobre a criatura espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Perdoe-me, eu fiz um outro esquema aqui de testemunho, mas o Senhor mudou meu testemunho aqui na última hora. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, as criaturas estão aguardando a nossa manifestação. Porque tem uma outra passagem da Bíblia que fala que eles foram sujeitos à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daqueles que a sujeitou. O próprio Deus, quando a pessoa não busca a Ele através de Jesus, deixa que ele fique entregue à sua própria vaidade. Mas não para que ele se destrua, mas para que aquilo incomode a ele e ele busque ao Senhor, através de Jesus. Então esse é um testemunho que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, de que essa fórmula de nós levarmos as pessoas a confessarem Jesus como Senhor, ela é bíblica e ela funciona. E depois, o que vai acontecer? A Bíblia fala que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então aquela pessoa que confessou Jesus dessa forma, Deus vai fazer com que ela encontre outra pessoa mais adiante, para que... Vai fazer com que ela encontre outra pessoa mais adiante, que vai fazer com que ela progrida na fé. Porque quando nós confessamos Jesus, acabamos de confessar, nós somos bebês na fé ainda. E um detalhe, eu sempre oriento a pessoa, falo, olha, lê a Bíblia. Por quê? Porque sabe quem é o principal ministro da Bíblia, o principal mestre? É o Espírito Santo. Porque quando eu confessei Jesus aqui como Senhor, eu cheguei em casa e eu fiz a seguinte oração, eu falei, Senhor, eu sei que por causa da minha profissão, eu entendo da língua portuguesa, eu tenho uma boa interpretação, mas eu não quero entender a tua palavra com base nas minhas regras de gramática. Eu quero entender conforme a tua revelação. Eu quero que o Espírito Santo me mostre. Eu também não quero ficar à mercê de um prega uma coisa, outro prega outra coisa. Não, eu quero do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, o Senhor tem ministrado no meu coração. Tem ministrado na minha mente a palavra dele. O que me falta é disciplina e organização. Se eu tivesse a disciplina que o Eli tem, por exemplo, certamente eu poderia estar produzindo mais no reino do Senhor. Mas o Senhor é bom e misericordioso e vai tendo paciência comigo assim mesmo. Outro detalhe são as experiências que o Senhor nos dá. Como eu falei, às vezes nós jogamos a culpa do pecado no próprio pecador. E não é assim. A pessoa que está em pecado, ela está em sofrimento, ainda que ela ache que não esteja. E aí eu quero trazer aqui um testemunho. Em 2021, o Senhor trouxe até mim
uma pessoa trans. Era um jovem que ele se entendia como mulher. Como que essa pessoa chegou até a minha vida? Minha filha conheceu essa pessoa numa clínica, fez amizade com ela, e depois elas se correspondiam, e ela ficou sabendo que essa pessoa estava no interior do estado, numa cidade do interior do estado, passando necessidade, tentando tirar a própria vida, enfim, na rua, em uma série de problemas. E aí minha filha veio até mim e falou assim: pai, eu queria ajudar ela. O que a gente vai fazer? Irmãos, na mesma hora me veio, num primeiro momento, o preconceito que todos nós temos, infelizmente. Mas aí, eu orei ao Senhor, o Senhor ministrou no meu coração: trate como se fosse a sua filha, ou o seu filho. E aí eu me coloquei naquele lugar e falei assim: se fosse a minha filha que estivesse nessa situação, o que eu gostaria que alguém fizesse por ela? Que acolhesse, que cuidasse dela, independente da situação em que ela estivesse. E foi o que eu fiz. Não porque eu sou bom, eu não sou. Se eu fosse bom, eu não teria de início preconceito. E a Bíblia fala que nenhum de nós é bom. Gênesis 8, 21. Que Deus, depois que terminou o dilúvio, Noé fez um holocausto a Deus, e Deus recebeu aquele sacrifício e disse que nunca mais destruiria a terra por causa do homem, porque eis que o coração do homem é inclinado para o mal desde a infância, algumas Bíblias falam, ou desde a sua mocidade. E Jeremias 17, 9 fala que enganoso é o coração, perverso, quem o conhecerá? Então nós não somos bons. Se nós achamos que nós somos bons, nós estamos fora da palavra de Deus. Então o que eu vou contar aqui não é para ninguém achar que eu sou bom, não. Pelo contrário, é para ver a misericórdia de Deus na vida dela, desta pessoa, e na minha vida. E aí, nós trouxemos essa pessoa para Vitória. E aí fiquei pensando: o que nós vamos fazer com essa pessoa? Bom, primeiro tem que colocá-la para aprender uma profissão, um trabalho. Aí tinha uma escola de cabeleireiro, lá em Carapina. Matriculei essa pessoa lá nessa escola de cabeleireiro, só que ela não tinha onde ficar. E aí eu não tinha como levar para ficar na minha casa. E aí aluguei um lugar e coloquei essa pessoa, e ela ficou morando em frente à escola de cabeleireiro. Durante o tempo em que ela ficou aqui, ela teve tentativa de suicídio. Eu e minha filha tivemos que socorrê-la, levá-la para pronto-socorro, para ser atendida. Teve várias crises. Por quê? Porque foi abusada na infância pelo próprio pai, viu o pai ser assassinado. Então, uma pessoa que estava com a vida toda destruída. E aí eu abro um parêntese aqui, para falar, quando eu falo de preconceito, nós vimos aqui, e muita gente, infelizmente até servos do Senhor, aplaudiram, um irmão, que é deputado federal, que subiu na tribuna, botou uma peruca e ficou zombando das pessoas trans. Isso não é comportamento de servo do Senhor. Nós não estamos aqui para zombar do pecado das pessoas. Nós estamos aqui para acolher. Nós não estamos aqui para criticar. Nós estamos aqui para ter a misericórdia de Deus pelas pessoas. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós. A diferença que o Senhor me mostra entre os pecados sexuais, principalmente, ou da bebida, ou da droga, ou do crime, e outros pecados, é que alguns são explícitos, todo mundo vê. E aí fica mais fácil de atirar pedra. Agora eu queria ver, vou repetir aqui o que eu falei em um testemunho que eu dei aqui. Se todos nós tivéssemos uma placa aqui em cima, listando os nossos pecados, quem de nós atiraria pedra no outro? Passasse no telão. O Derone já deu até uma ampliação. Nenhum de nós, irmãos. Porque todos nós somos pecadores. Então, quando nós olharmos para um pecador, nós temos que ter essa visão que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo,
mas serdes transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos transformar essa sociedade que está no pecado, não é atirando pedra no pecador, não. Nós temos que mudar a nós mesmos, a nossa mentalidade, e passarmos a responder ao pecado de outra forma. Quer ver um exemplo? Muita gente gosta de ficar assistindo aqueles programas que, se você ligar o televisor lá, sai até sangue, escorre até sangue. Só tem tragédia. E algumas pessoas se deliciam com aquilo ali. Aquilo ali, irmãos, para servo do Senhor, não é para se deliciar com aquilo, não. É para você assistir aquilo ali em oração. Olha lá, falou o nome do cidadão lá, que fez isso, aquilo, outro. Senhor, em nome de Jesus, converte essa pessoa. Muda o entendimento dele, transforma o coração dele, tira esse coração de pedra e coloca um coração bom. Eu duvido se nós, como igreja, começássemos a fazer isso quando nós assistíssemos na televisão e visse o nome de um criminoso. E não só pelos criminosos, nós temos que orar pelos policiais também, pelos agentes da lei. Orássemos por aquelas pessoas, se nós não iríamos transformar essa sociedade. O Espírito Santo ia agir, o Espírito Santo não tem como agir se não tiver oração, irmãos. Se não tiver clamor, se a igreja estiver conformada com este mundo. E conformar é estar na forma do mundo. Então o mundo fala assim, que nada, esse pessoal tem que matar, tem que ter pena de morte para eles, tem que acabar com eles mesmo e tal. E nós vamos entrando no embalo. Aí o parlamentar chega lá, por que o parlamentar faz um negócio desse? Não vou falar o parlamentar, mesmo que ele não fosse parlamentar, mas um irmão em Cristo faz uma coisa dessa. Porque ele acha que está agradando as pessoas. Agora, se todo mundo lá no outro dia falasse assim, olha, irmão, você deu uma bola fora, não faça isso. Você está desrespeitando as pessoas. Não interessa o que é o comportamento de cada um, o que cada um está fazendo. Você tem que respeitar as pessoas. Porque toda pessoa foi criada por Deus. Se você está desrespeitando as pessoas, você está desrespeitando a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas quer dizer que um trans é a imagem e semelhança de Deus? Sim. Só que deturpada pelo inimigo. Mas continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Deus continua amando aquela pessoa muito. E Deus continua preocupado com aquela pessoa, mais preocupado com ela do que conosco. Porque quem tem filho aí, tem seus filhos, e tem, vamos supor, tem 4 filhos, tem um que dá mais trabalho. Você se preocupa mais com qual? Com o que dá mais trabalho. Então, da mesma forma, somos nós, irmãos. Da mesma forma, somos nós. Então, nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que mudar o nosso relacionamento com a sociedade. E para concluir, eu quero colocar mais uma questão aqui, que é nos locais que o Senhor nos coloca. Nós temos que discernir qual é o nosso propósito de vida. Porque o que é o pecado? O pecado é estar fora do centro da vontade de Deus. Isso é que é pecado. Se você está fora do centro da vontade de Deus, você está em pecado. Se eu estou fora do centro da vontade de Deus, eu estou em pecado. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é edificar a sua igreja, conquistando almas em todos os cantos do mundo e prepará-las para subir para o céu. Isso foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Se esta é a vontade de Deus, qual deve ser a minha vontade e a sua vontade? A mesma. Então, quando nós olharmos para uma pessoa, nós temos que pensar o seguinte: o que eu posso fazer para esta pessoa vir se estar na igreja do Senhor e subir para o céu? O que eu posso fazer? E aí nós temos um exemplo, as pessoas que saem do nosso meio. A gente costuma dizer às vezes, saiu do nosso meio porque não era de nós. Cuidado, irmãos, cuidado para nós não pegarmos o versículo fora de contexto. Porque a mesma Bíblia que fala isso, ela também fala que Jesus, ele deixava as 99 ovelhas no aprisco e ia atrás daquela que se perdeu. Então, aqueles que saem do nosso meio, quantas vezes nós, pelo menos ligamos para a pessoa e falamos, fulano, como é que você está? Não é para dar sermão,
entendeu? Para buzinar no ouvido da pessoa, me perdoe aqui o termo, mas me faltou outro aqui mais apropriado, mas simplesmente para mostrar que está preocupado com ele. Fala, fulano, como você está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Olha, nós estamos aqui. Qualquer momento que você quiser, vem nos visitar. Mesmo sem compromisso, venha. Nós estamos aqui, nós estamos com saudade de você. Irmãos, as pessoas são carentes de ouvir isso. As pessoas querem ouvir que elas são importantes. Não porque elas estão com um título de que, eu sou evangélico, ou eu sou isso, eu sou aquilo outro. As pessoas querem se sentir importantes por elas serem pessoas, por elas serem gente. E isso aí nós temos que demonstrar com a nossa preocupação com essas pessoas. Então este é a vontade de Deus, edificar a sua igreja e conquistando almas em todos os cantos do mundo e prepará-las para subir para o céu. E como é que nós vamos conquistar essas almas? Isso é um outro detalhe interessante. Pregar o evangelho não é impor o evangelho às pessoas. Pregar o evangelho é conquistar. Vou dar um exemplo. Aqui tem pessoas que são empreendedores. Imagina você como empreendedor, você monta uma loja, a loja A. Seu concorrente monta uma loja B. E você começa a querer atrair os seus clientes criticando a loja B. Enquanto isso, a loja B faz o quê? Procura agradar o cliente. Procura conquistar o cliente. Procura conversar com o cliente e ouvir melhor o que o cliente deseja. Quem você acha que vai ter sucesso com a sua loja? A loja B. A sua loja, se você ficar só criticando, falando dos erros, dos defeitos da loja B, você vai falir. Assim é a igreja. Quando nós temos a visão da igreja, e glória a Deus por isso, não é para nós ficarmos apontando o defeito da outra. É para nós nos aprofundarmos na nossa visão e criarmos um ambiente aqui tão agradável, tão propício, que a pessoa chega aqui e fala, aqui é diferente. Não precisou falar nada, mas só da pessoa entrar e falar, aqui é diferente. Eu quero vir mais vezes aqui. Mas tem um outro detalhe, irmãos, que uma vez o Senhor me levou a falar para a Marlúcia. Nem todo mundo vai estar nessa visão da igreja. Nem todo mundo vai estar nessa visão da igreja. Por quê? Porque assim como nós não temos revelação de algumas revelações que Deus já deu a outros irmãos, em outros grupos, e nós ainda não alcançamos essa revelação, a revelação que Deus deu a nós ainda não foi alcançada por outros irmãos. E muitos não alcançarão. Porque assim como no exército existe o pessoal da infantaria, existe o pessoal da cavalaria, existe o pessoal da infraestrutura lá, do suprimento e tudo, na igreja do Senhor da mesma forma. O que seria o ideal? O ideal seria que todos nós estivéssemos juntos. Isso seria o ideal. Mas, por enquanto, isso ainda não é possível. Por que não é possível? Por causa do nosso coração duro. Se nós não conseguimos conviver aqui que eu falo, modo de falar, né? Se nós não conseguimos conviver pentecostal, com tradicional, com quem tem a visão da igreja, se nós não conseguimos conviver todos juntos no mesmo ambiente, como é que nós vamos conviver quando nós estivermos reunidos com irmãos lá da Ásia, da África, lá dos Estados Unidos, de outros lugares, onde cada um tem uma cultura, cada um tem um comportamento. Então vejam que o problema é nosso, o problema não é de Deus, o problema é conosco. E como é que nós vamos conquistar as pessoas? Gálatas 5:22. O que fala em Gálatas 5:22? O fruto do Espírito. Toda vez que nós formos agir na nossa vida, nós precisamos passar por esse crivo, pelo crivo do fruto do Espírito. Está aqui Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que quer dizer paciência sem fim, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio.
Então, toda vez que nós formos agir, ou formos pensar, ou formos dar uma opinião, é importante nós passarmos por esse crivo do fruto do Espírito, para saber se o que nós estamos fazendo vem de Deus ou vem da nossa carne. Se vem de Deus, ótimo. Se vem da nossa carne, não serve. Então, irmãos, só para encerrar, quando você estiver no hospital trabalhando, você não é enfermeiro, você não é médico. Você é servo do Senhor, disfarçado de enfermeiro e de médico. Quando você estiver na cozinha de uma casa de família, ou de um restaurante trabalhando, você não é cozinheiro ou cozinheira ali. Você é uma serva do Senhor, um servo do Senhor, disfarçado de cozinheiro ou cozinheira. Porque onde nós estivermos, nós devemos levar, em primeiro lugar, o amor, em segundo, a misericórdia, em terceiro, a graça do Senhor.